E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos à reta final do Campeonato Mundial. Hoje é a última chance do Gukesh tentar vencer de brancas. Amanhã será a última partida, a derradeira, e quem vai estar de brancas será Jing Liren. Por consequência, Gukesh se sente pressionado a trazer um jogo agudo e joga peão do rei. E aqui ele vai ter que enfrentar pela terceira vez nesse campeonato a defesa francesa de Jing Liren. Temos D4, D5 e como no dia de número 1, que o Gukesh acaba perdendo, ele opta pela variante clássica com o cavalo em C3 apenas defendendo o seu peão. Temos exatamente a mesma defesa que Jing utilizou para vencer no primeiro dia, cavalo em F6 pressionando o peão avança e vai cavalo para casa de D7. Agora que temos uma estrutura de peões aqui, uma bela cadeia de peões, a ideia das pretas é rompê-la com peão em C5, portanto o Gukesh joga a mesma linha que ele jogou no dia 1, cavalo em E2. Aqui no primeiro dia ele primeiro joga o F4, depois do C5 ele joga cavalo em E2 e depois ele joga para o lance C3, que também acaba dando na mesma. Aqui a gente chega numa posição parecida, uma ordem de lances diferente. Primeiro cavalo em E2, C5, C3, e aqui agora depois do cavalo em C6 do Jing, poderíamos chegar na mesma posição que foi jogada no primeiro dia se o Gukesh joga o F4. No entanto, o Gukesh traz uma inovação, ele joga o segundo lance da máquina, peão em A3, preparando para expandir lateralmente talvez com o lance B4. Isso daqui com toda certeza pega o Jing de surpresa, porque o Jing aqui agora pensa por 20 minutos, ele acaba apenas desenvolvendo o bispo, joga o lance bispo na casa de E7. Gukesh de maneira imediata desenvolve também, então nós temos bispo em E3 por parte do Gukesh, ainda não ameaçando capturar aqui na casa de C5, já que está defendido duas vezes, mas levando a uma posição um pouquinho complicada, onde o Jing tem várias alternativas, a melhor das quais talvez seja o plano que ele jogou no dia 1, que foi o plano do A5, seguido depois pelo A4 e o dama em A5, tentando enfraquecer a cadeia de peões. Nessa linha, por exemplo, depois de algo como cavalo em F4, tem um A4, algo como bispo em D3 e dama em A5, o jogador de preta já está gerando problemas para as brancas, porque ó, ao tirar a dama para essa casa, você crava o peão de C, e você gera uma ameaça onde eu vou tomar o peão de D, você não vai poder retomar de peão, você vai ter que retomar de peça, e o seu peão de E se torna um grande alvo. Então, para isso não acontecer, o Cash teria que jogar um lance como rei em F1. Então, provavelmente era isso que a gente estava esperando. No entanto, o Jing ele muda o plano. Ele não vai para o plano do A5, A4, dama em A5, que foi o plano vencedor que ele trouxe na última partida. Provavelmente porque ele espera que o Gukesh tenha estudado muito bem o plano que ele usou para vencer. Talvez pelo fator da surpresa, o Jing joga um lance cavalo em B6. Ameaçando entrar de cavalo na casa de C4. Nós temos cavalo em F4 por parte das brancas, liberando o bispo de casas claras. Então agora, se cavalo em C4 for jogado, você vai poder capturar o cavalo. Temos peão toma e cavalo em C4 por parte do Jing Liren, permitindo que o cavalo seja tomado, que leva a uma posição dinâmica. Depois de bispo toma cavalo, peão toma, a estrutura de peões nos leva a essa posição, na qual o jogador de brancas possui esse peão avançado em E5, que está tirando casas das peças das pretas e assegurando uma vantagem de espaço muito grande na ala do rei, assegurando um ataque com ideias como dama em G4, batendo no peão de G, ideias subsequentes. Enquanto isso, o Jing possui 3 peões contra 2 aqui na ala da dama e tem uma ideia de avançar B5, A5, B4 e tentar jogar para gerar um peão passado. Nessa posição, o Gukesh tem uma leve vantagem se e somente se ele encontra dama em G4 como lance, que é um lance muito inteligente por sinal, só que um pouco arriscado, claro, na qual você está batendo no peão de G e você está ignorando o centro do tabuleiro, está permitindo cavalo por D4. Provavelmente ele não viu uma continuação clara depois de cavalo por D4, já que dama por G7 leva uma desvantagem. Vem cavalo em C2 cheque, você joga algo como rei em E2, torre em F8 e agora você tem que lidar com o fato de que o cavalo está ameaçando a torre, você perdeu o roque e a posição não é das melhores, mesmo depois de um torre D1 com tempo na dama, as brancas não estão muito bem. Aqui, o dama em G4 seguia sendo o plano mais preciso, porque se cavalo por D4, você teria roque longo, cravando o cavalo à dama. Mesmo que cavalo em B3 cheque, rei B1 e a dama tenha que se movimentar, vai cair o peão de G seguido pelo peão de H na sequência. O jogador de brancas aqui possui, na verdade, né, um peão a mais, porque caiu também o peão de H. O Cash não quis ir para essa sequência, não encontrou talvez o dama em G4, ou não viu como lance muito forte, e jogou cavalo em E2, fortalecendo o centro, né? O Jing então segue o seu plano de expansão na ala da dama e joga o lance B5. Temos o roque dos dois jogadores e agora o Gukesh começa um ataque na ala do rei. Ele joga primeiro cavalo em C3, que ameaça o peão de B, mas a ideia geral do lance, na verdade, é liberar a saída da dama, liberar a vinda da dama para a casa de G4.
Nós temos torre em B8 defendendo o peão de B, e agora temos por parte do Gukesh um ataque brutal. Gukesh joga cavalo em H5, e lembra que eu falei que essa é uma posição desbalanceada, onde pretas jogam para a ala da dama, porque tem mais peões por aqui, e brancas jogam para a ala do rei, porque tem esse peão pegando espaço por aqui. É justamente o que está acontecendo. Se nessa posição o jogador de pretas não se atenta e joga um lance como A5, ele vai ser absolutamente massacrado, porque a ameaça letal é a ameaça de dama em G4, com simples checkmate na casa de G7, forçando um lance que enfraquece demais, como G6. Você nem está ameaçando tomar o cavalo, você só está, na verdade, impedindo o checkmate, e você gera um monte de buracos na frente do seu rei que os cavalos vão entrar. Vem cavalo em E4, esse cavalo para F6, a dama em H3, o mate lá na casa de H7, esse tipo de coisa, e o jogador de pretas está muito, muito pior. Depois de cavalo em H5, o G6 direto também não resolve, porque não ameaça tomar o cavalo, tá convidando dama em G4 com a mesma ideia e com a mesma força. Portanto, quando vem o cavalo em H5 por parte do Gukesh, o Ding, na verdade, tinha que jogar uma defesa muito passiva, no entanto era a melhor escolha, rei em H8, para defender a vinda de dama em G4 com torre em G8. Por mais passivo que isso seja, a realidade é que segura. Tá defendendo, né? E provavelmente o jogador de pretas não vai ter grandes problemas aqui. Na partida mesmo, o Ding vai para a ideia do F5, que é uma ideia boa, tá impedindo que a dama entre. No entanto, essa sequência dá uma leve vantagem para o jogador de brancas se ele encontra os lances críticos aqui na posição. Então, de cara, a gente toma um passant, você precisa tomar de bispo, porque tomar de peão vai, de maneira geral, né, deixar o seu rei extremamente exposto, e tomar de torre perde material, e depois de cavalo toma bispo, que deveria ser o que o Gukesh joga, temos dama em F6, e nessa posição o Gukesh teria uma vantagem se ele tivesse encontrado peão em D5, e tem problemas demais para as pretas. Ao mesmo tempo que o peão está ameaçando o cavalo, está ameaçando o peão de E6 e está também ameaçando o peão de A7. Se você simplesmente troca aqui, eu vou tomar de dama com cheque, pressionando o cavalo, pressionando o peão de B e novamente pressionando o peão de A7. E é muito difícil do jogador de pretas segurar tudo. A vantagem das brancas aqui é uma vantagem definitiva. Existem algumas ideias para as pretas, mas todas elas deixam o jogador de pretas em uma posição extremamente passiva, ou pior, uma posição onde ele acaba perdendo material, pendurando um peão. O Gukesh não encontra essa sequência, essa daqui provavelmente foi a melhor chance que o Gukesh tinha de vencer, talvez a última chance que o Gukesh tinha de vencer essa partida de brancas, mas ao invés disso ele joga dama em F3, e não é a maneira correta de seguir. Dama em F3 se coloca num descoberto de torre, então aqui torre toma dama é uma ameaça, portanto você tem que ficar de olho na movimentação do bispo, tipo bispo por D4, alguma coisa do gênero, mas isso não funciona porque o cavalo está caindo, então um lance como bispo por D4 seria encontrado com dama toma C6. Só que dama em F3 também faz uma segunda coisa, que é pendurar o peão de D4, ele está sacrificando o peão. Depois de cavalo por D4, a gente tem algumas sequências meio difíceis de encontrar, porque o cavalo está obviamente ameaçando a dama, mas a gente pode cravar o cavalo jogando cavalo toma bispo. Então, ó, primeiro cavalo toma bispo é muito importante para o bispo não ficar mais de olho no cavalo. Se você tomar de dama, eu vou simplesmente trocar damas e vencer o seu cavalo no final da sequência. Mas se você tomar de torre, a torre não defende mais a dama. Então eu posso voltar a dama cravando o cavalo. E se você quiser segurar o cavalo com o peão em E5, eu jogo o bispo em G5 ganhando material. E se você volta o cavalo, por exemplo, eu troco damas e agora o seu cavalo não tem como proteger o peão de A7. Então depois da troca de damas, bispo por A7 e as brancas novamente têm uma vantagem. Provavelmente foi isso que o Gukesh viu, então ele joga o dama em F3 na ideia de sacrificar o peão de D e ganhar o peão de A no longo prazo, ou ganhar material naquele espeto de bispo G5. No entanto, Ding Liren não aceita o peão sacrificado por conta daquela sequência e apenas joga dama em E8, protegendo o cavalo e, por consequência do cavalo estar protegido, renovando a ameaça do descoberto. Agora, bispo toma peão é de fato uma ameaça, por consequência o Gukesh toma o bispo. Aqui o Ding toma de torre e nós temos dama em E2 seguido por dama em G6. Então agora a poeira baixou e o Ding segurou a posição. Foi daquele ataque brutal que o Gukesh tinha para essa posição um pouquinho mais tranquila, na qual o Ding ainda está um pouco pior porque tem um bispo bem passivo e tem uma fraqueza mais fácil de ameaçar no peão G6. Claro que o Gukesh também tem um peão de D que é uma fraqueza, assim como o peão de E é um peão isolado, mas o peão do Ding é um pouquinho mais difícil de segurar. Temos o F3 do Gukesh, preparando o cavalo em E4, torre em F8 do Ding saindo do lance com o tempo, né? Então só tira a torre e prepara para tirar o bispo e conectar as suas torres.
Aqui, torre em D1 por parte do Gukesh, defendendo seu peão, e muito provavelmente o que o Jing deveria ter feito é o lance A6 para poder ativar o bispo pela casa de B7 sem pendurar o peão de B. No entanto, na partida mesmo, o Jing joga cavalo em E7, que acaba não sendo o lance mais preciso, tentando rotear o cavalo para D5, e ele dá uma chance, na realidade, para o Gukesh jogar um lance muito bonito que ativa o bispo, que é o lance bispo em F4, ele dá até brilhante. Esse lance parece impossível, né? Parece que tá pendurando aqui. Gukesh, jogador de 2.780 pontos de hit, esqueceu como é que a torre se mexe, mas você não pode capturar por conta do dama em E5. Então, por que o adversário poderia ganhar material? Você não tem como capturar o bispo vem com o tempo na torre, quando a torre se mexe, o bispo se ativa para a casa de D6, e esse cavalo que viria forte para a casa de D5, consertando todos os problemas para as pretas, vai ser capturado. Bispo B6, aqui bispo em C7 com o tempo na torre, torre em B7 e bispo em D6, ameaçando tomar o cavalo, e não, você não vai conseguir ativar esse seu cavalo. Vai ser um final do meu cavalo forte contra o seu bispo mal, que fica mirando os próprios peões e nunca vai entrar na partida. Torre em A8 do Jing, bispo toma cavalo, torre toma de volta e dama em E5 por parte do Gukesh, ameaçando o peão de B. A6 por parte do Jing defendendo o peão, e nessa posição o Gukesh resolve trocar aqui os peões centrais. Mesmo que ele quisesse, né, ameaçar o peão com tudo que ele tem, o Jing muito provavelmente apenas traria todo o material para defender. Então vamos dizer que cavalo em E4, ameaçando cavalo em C5, pressionando o peão, torre C7, cavalo em C5 pressiona o peão. O peão tá defendido 50 vezes, né? Dá até para jogar um torre C6 aqui, um lance que defende mais uma vez, e você nunca vai conseguir pressionar essa fraqueza o suficiente. Então, o Gukesh decide trocar, ele joga D5 trocando a fraqueza. Ele troca a fraqueza dele pela fraqueza do adversário, abrindo um pouco o centro e tentando jogar contra o rei exposto do Jing Liren. É por D5, dama por D5 cheque, dama em E6 ofertando a troca de damas. O Gukesh quer jogo, então dama em C5 mantendo a dama no tabuleiro, e nós temos torre em E8 por parte do Jing. Nessa posição, torre em D1 por parte do Gukesh, ofertando aqui uma troca das duas torres pela dama, que levaria um final bem, na verdade, fácil do Jing segurar, por mais que não pareça, né? Dama toma torre, peão toma, dama toma torre aqui, por exemplo, cheque, rei em F2 você volta a torre. O Jing seguraria muito tranquilo depois de um torre em E7, tudo se defende muito tranquilamente, por mais que seja dama, a dama contra as duas torres não consegue fazer muito, né? Por isso que a dama vale 9 e as duas torres juntas valem 10. Mas o Jing ele nem aceita, ele vai para a dama em F7, não precisa se arriscar, então ele joga a dama em F7. Curiosamente aqui já tá na pressão do tempo e o Gukesh joga cavalo em E4. Essa daqui é uma posição muito bonita, porque o Gukesh tá ameaçando o cavalo D6, que é um ataque quádruplo, né? Tá atacando a dama, a torre, o bispo e a torre, e é um ataque tão potente que só tem uma defesa. Aqui eu te convido a pausar o vídeo e tentar encontrar a única defesa que funciona por parte do Jing Liren. E antes da gente falar, eu peço que você também deixe um like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Quase 60% das pessoas que visualizam os vídeos aqui no canal, que estão aqui sempre, estão vendo os vídeos de maneira recorrente, ainda não são inscritas. Aqui não custa nada você se inscrever e me ajuda pra caramba, mas vamos lá. O único lance que funciona do Jing é torre em F8, e se você tá se perguntando por que torre em C7 não funciona, é porque a dama fica sobrecarregada com a defesa das duas torres, então vai levar cavalo em F6. Cheque, né? E a ideia desse cheque é apenas tirar o cavalo do meio do caminho para ameaçar a torre e tomar a torre. Se você tomar de dama, pendura a torre, depois pendura outra torre. Se tomar de peão, aí só pendura essa torre aqui. Né? Torre toma, torre toma C7, dama toma C7, perdão, e o jogador de brancas estaria completamente ganho. Tirando a torre dessa coluna com torre em F8, o mesmo lance cavalo em D6 pode agora ser encontrado com torre C7 sem problemas. E agora as duas damas estão caindo e a gente vai simplificar para um final tranquilo. Nada disso. Dama em E5 por parte do Gukesh, a dama do Jing ainda está caindo, dama em F6 ofertando a troca. Muito cuidado, se eu tomar a sua dama, você teria que tomar de peão, porque se você tomar de torre, tem cavalo em E8, um duplo que ganha material. Mas mesmo assim o Gukesh não quer trocar, dama D5 cheque, rei H8 e torre em E5, levantando a torre e preparando para dobrar. Torre em E7 ofertando a troca, o Gukesh dobra, torre por torre por torre, e H6 gerando uma casinha de escape para o rei. Nesse ponto, os dois jogadores estão com pouquíssimo tempo no relógio. Jing Liren tem 3 minutos e o Gukesh tem apenas 6, e eles estão a pouquíssimos lances do controle de tempo. Temos agora dama em C5 por parte do Gukesh, ameaçando o bispo, que está pressionado de cavalo, está pressionado de dama. Bispo em D7 sai da ameaça, e cavalo em E4 com tempo na dama por parte do Gukesh.
Aqui, dama em F4, ameaçando dama em C1 cheque, pegando o peão de B2, e o Gukesh joga a torre em E7. E nesse ponto o Ding tem apenas 2 minutos no relógio e ele tem que calcular. O bispo tá caindo, mas também tá caindo o peão de B2. Mas o Ding não vai pra linha arriscada com dama C1 cheque, que na verdade seria tão boa quanto, né? Daria pra jogar dama C1 cheque, rei F2, dama por B2 cheque, rei na casa de G3 e agora bispo em F5, seria perfeitamente jogável essa linha para o Ding. E por incrível que pareça, depois o Gukesh recupera o material com torre B7 e dama por C4. É isso aí. Dama em B7, torre em B7 e dama por C4 recuperaria o material para o Gukesh. Ao invés disso, o Ding ele simplesmente vai pelo seguro bispo em F5 e o Gukesh joga dama em D4, defendendo ao mesmo tempo que ameaça checkmate na casa de G8. Então, dama cheque não é mais uma ideia, porque o peão está defendido e tá ameaçando aqui um mate na casa de G7. Torre G8 defendendo o checkmate, H3 por parte do Gukesh, dama em C1 cheque, rei F2, bispo por cavalo, torre por cavalo, e agora o Ding encontra o recurso que vai facilitar o empate, ele joga C3. Finalmente trocando aqui o material e facilitando o empate, levando aqui para esse final, que é conhecido por ser empatado. Se por um acaso nós tivermos aqui, por exemplo, o dama toma, parece que ele está entregando o peão de graça, né? Mas a verdade é que não, depois de dama toma, peão toma, torre C8, não dá para segurar o peão. Se você tentar segurar o peão de C, eu vou jogar torre C4 e eu vou atrás do peão de A. Se você tentar ir atrás dos meus peões com torre em E6, por exemplo, eu jogo A5. Se você jogar um torre em E5, eu posso tomar aqui os peões. E esse final empata também, porque a torre está do lado errado do peão. Se a torre estivesse por trás, pretas teriam chance de ganhar, mas a torre pela frente, com toda certeza, empata. Na prática, esse C3 ajuda muito a simplificar. Peão toma, dama por peão de A. A gente acabou de ver o que aconteceria se tomasse de dama. E o Gukesh joga rei G3, depois do dama em B3, apoiando aqui o avanço do peão de A. O Gukesh ele passa a torre por trás dos peões, então a torre em E7, A5, torre em B7 para pegar o peão de B. O Ding joga dama em C4, porque se ele joga, por exemplo, um lance como peão em A4, o simples dama em E5 vai facilitar a pegar o peão de B, não tem como defender. Então ele joga dama em C4, ofertando uma troca de damas, que leva também a um final de torres empatado, né? Se dama toma, peão toma, por mais que, por exemplo, brancas vão atrás do peão de A, o jogador de pretas vai atrás do peão de C, com torre por A. Pretas jogam, por exemplo, torre B3 e o peão de C vai cair. Se por um acaso brancas forem atrás do peão de C, pretas vão apoiar o avanço do peão de A e o jogador de brancas vai ficar com uma torre passiva aqui, mas o final também empata. Na prática, né, o Gukesh recusa o empate, ele tá muito frustrado com a possibilidade do empate aqui, porque ele sabe que o campeonato mundial está cada vez mais longe, quanto mais o Ding Liren consegue levar para aquele critério de desempate, mais distante ele fica da possibilidade de se tornar campeão mundial. Dama em C6 tocando a torre, dama por B5, dama por C3, torre em A7, dama cheque, dama B4. E agora vamos trocar as damas e nós temos esse final onde, por mais que o Gukesh tenha um peão a mais, é um peão do mesmo lado do tabuleiro no final de torres. Isso é empate teórico. O Gukesh ainda demonstra frustração com o empate, ele segue jogando, né? Ao invés deles concordarem no empate, ele segue jogando por muitos lances, mas não tem dificuldade nenhuma por parte do Ding de empatar. Ele eventualmente encontra esse H5 que é muito preciso, porque se rei toma, aí torre toma peão de G, e aí não tem dificuldade nenhuma para empatar. Ao invés disso, o rei caminha para F4, e agora o Ding nunca, o Gukesh nunca pode deixar o peão de G cair, né? Ele tem que ficar defendendo. Então o Ding joga torre cheque, rei em F3 defendendo o peão de G. Torre cheque, rei em F4, realmente não tem pelo que jogar. E a partida empata e parece que cada dia que passa, Ding Liren está mais próximo de se tornar o nosso bicampeão mundial de xadrez. Amanhã, com toda certeza, o Ding jogando de brancas vai tentar jogar para uma posição de 2 resultados, onde dependendo do erro do Gukesh ele possa vencer. E o Gukesh com toda certeza vai arriscar tudo. Então fiquem ligados que amanhã é a grande final.